Seguindo então, né, agora a gente vai apresentar as estruturas, as tags, né, essenciais do HTML. Então, no HTML, né, a gente vai fazer o uso das tags para poder formatar e organizar o conteúdo, assim como foi mostrado. E você ter um domínio, né, dessas tags é o primeiro passo para você poder criar as páginas muito mais informativas e estruturadas. Então, aqui a gente vai ver algumas das principais tags utilizadas para formatar o texto e uma pegada mais inicial. Bom, então, agora falando, né, das tags, a gente tem então a tag H1 até H6. O que seria a tag H1, H2, H3, H4, H5 e H6, né? Elas servem para você poder especificar respectivamente títulos e subtítulos. Então, no exemplo, né, que foi mostrado, eu fiz uso da tag H1, então ela representa um título maior e em seguida, por exemplo, se eu quisesse colocar um subtítulo, eu poderia utilizar a tag H2, porque ele segue uma sequência numeral e hierárquica, sendo H1 o título mais importante e H6 o título menos importante para sua página. Em seguida, nós temos a tag P, que é uma tag de parágrafo. Então, quando você quer deixar um texto simples lá, você não deixa esse texto solto dentro da sua página. Você coloca ele dentro de uma tag P. E adiante nós temos a tag A. Essa tag A é uma tag de âncora. O que seria uma âncora, né, no mundo dos sites? Pensa assim, quando você está navegando num site de notícias e você desce lá para o final da página, às vezes tem um botão volte para cima, né? Esse botão, por trás dele, ele tem uma tag de âncora que vai apontar lá para cima no seu texto. Então, por meio da âncora, a gente pode deixar marcações específicas na nossa página para que, quando forem clicadas, a gente possa navegar direto para elas. Então, por exemplo, além da questão de subir uma página inteira, poder descer até o final da página, poder, quando você tem um sumário, você pode clicar no ambiente de um sumário e, por exemplo, ele vai te levar direto para a página. Isso também é uma âncora. Quando você quer navegar de uma página para outra, o botão que você aperta também faz uso de âncora. A tag imagem, né, a IMG, ela representa a tag image, ou seria imagem. Então é com ela que você vai poder colocar o conteúdo de uma imagem. Então, quando a gente trabalha em site, né, a gente tem muita coisa textual e muita coisa visual. Então é por meio dela que você pode colocar, então, uma imagem. Em seguida nós temos o L, que é Underneath List, ou seja, lista não ordenada. O L, que é Ordered List, ou seja, lista ordenada. E LI, que seria List Item, ou seja, item da lista. Então, assim como ele coloca, né, listas não ordenadas, o que seriam listas não ordenadas? Por exemplo, quando você trabalha em um menu de restaurante, você não tem, às vezes, os itens catalogados em sequência numérica. Às vezes você tem um pontinho, quando você, por exemplo, tratar dos ingredientes de um prato. Então, você não tem numerado, você tem os ingredientes. Agora, quando você trata, por exemplo, dos pratos de um menu, eles são todos ordenados numericamente, começando, por exemplo, do 1 ao 20. Então, a ideia, né, é que esses elementos eles formatem uma lista que você precisa fazer. E a gente vai ver mais exemplos agora no VS Code. Bom, então, ainda usando o exemplo no salão, né, agora a gente vai mostrar como funcionam as tags essenciais, né? Aqui a gente tem o H1, então o H1 já é o quê? Já vai ser o nosso título. Agora vamos supor que eu queira contribuir e colocar alguma notícia de manchete, né? Então aqui você pode colocar o seu H2 e aqui vai ser, por exemplo, seu subtítulo. E vamos supor que você ainda quer colocar mais uma outra seção. Então você pode também abrir um H3 e ele vai ser uma seção menor ainda, entendeu? Então esse é, por exemplo, uma subseção. Seguindo então para outras tags, né? E isso você vai até o 6. Então aqui a gente tem a tag parágrafo. Então aqui eu posso falar, por exemplo, texto muito bacana para esse curso. Então aqui nós estamos fazendo uso do que? Uso de um texto comum, só que separado em uma única tag para você poder ter um espaço. Aqui a gente também pode utilizar a tag A. Como que uma tag A de âncora funciona, né? Então a gente pode abrir aqui a tag P e colocar, por exemplo, clique aqui para subir.
E quando a gente coloca isso, a gente pode abrir dentro de uma tag outra tag. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma tag de texto, né, que é o parágrafo, e dentro dela a gente tem uma tag de âncora. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar a referência dela. Vamos supor que a gente queira que clique aqui para ir para o site da Federal de Cubatão. Se a gente vier aqui nesse A gente coloca o nosso href. O que é o href, né? Então, dentro de uma tag, além dela, a gente também vai ter, assim como o charset aqui em cima, a gente vai ter meio que uma configuração. Então, esse href, no caso, é uma referência. E essas referências que você usa, né, no caso da tag href, ela pode ser tanto uma referência interna da página quanto externa. Então, ela pode tanto recarregar a página, quanto abrir a página em uma nova guia, quanto manter-se na mesma página e guiar para alguma parte dela. Então, se colocar aqui, por exemplo, https, né, que é o endereço, os pontos // www.ifsp.cbt, que é de Cubatão, .ifsp.edu.br. Isso aqui seria o endereço para o site da Federal de Cubatão. E você pode notar que aqui na página ele já fica azul, já fica clicável. E aqui embaixo, né, aparece o link. Então, se eu coloco o mouse aqui em cima, rapidinho ali embaixo ele aparece a referência. Seguindo, né, a gente também tem a nossa tag de imagem. Então, a tag img, ela vai ser responsável para a gente poder inserir uma imagem do nosso site. Então, se a gente colocar src, que significa o quê? Source. Então, qual que é a fonte da nossa imagem? E aqui, você não é limitado apenas a colocar, por exemplo, imagens locais, ou então colocar imagens que você já tenha. Se você quiser pegar uma imagem da internet e pegar o link dela, você também pode colocar ela aqui dentro como uma referência, né? Então aqui, né, a gente pode colocar, por exemplo, https via ponto placeholder.com 150. Isso aqui é de um exemplo, né? Como eu não estou com a imagem aqui, ele vai aparecer esse erro aqui. Mas vocês podem ver que a imagem foi adicionada. Então, ele adiciona a imagem, mas ela não aparece aqui. Mas, por exemplo, né? Vamos supor que eu queira fazer a imagem aparecer. Como poderia fazer? Então, eu posso vir aqui. Eu posso colocar uma ferramenta de captura. Capturar uma foto, por exemplo, aqui a nossa aula 1. Salvar ela, né? Então, nova captura. Puxa aqui. E salvo ela. Onde que eu vou salvar ela? E aí eu que defino. Então eu vou aqui no caso salvar na mesma pasta, e isso é por padrão, né? A gente também salva na mesma pasta que a gente está trabalhando. Normalmente em um projeto maior você tem uma pasta dedicada para isso, mas no caso eu vou salvar na mesma pasta que está a nossa aula 1. Então seria foto. Então se eu vier aqui em src, posso colocar foto, e ele já reconhece aqui .png. E vou lá. Aqui está a foto do nosso site. Seguindo, né, além da foto, mas aliás, um detalhe bem bacana de se falar da foto. Quando a gente fala de uma imagem, às vezes vocês veem que ela vem com texto, né? E para que serve esse texto? É um dos atributos da tag, que é o out. O que significa esse out? Out significa alternative text, ou seja, texto alternativo. Então, lembra que antes apareceu um erro na imagem? Se eu colocar aqui, por exemplo, foto do curso de desenvolvimento web, eu coloquei na imagem, quando eu for, por exemplo, passar com o leitor de tela, ele vai entender que esse texto representa a imagem. Ao mesmo ponto que se der um problema aqui na imagem,
ele aparece a descrição dessa imagem. Então, a imagem não está mais aparecendo porque eu tirei a extensão dela, só que você pode ver que esse texto apareceu. Então, tanto para quem, vamos supor que seu site teve um problema, a pessoa vai saber o que é aquela imagem e caso a pessoa esteja usando um recurso de acessibilidade, ela também vai poder saber o que se trata essa foto, né, com uma descrição. E isso é um papel nosso como desenvolvedor pensar nesses detalhes, porque a gente quer que o nosso site seja o quê? Acessado pelo maior número de gente possível. E agora, né, a gente pode seguir então para as listas. Então a gente pode abrir aqui um pezinho para poder explicar. Lista, vamos começar pela não ordenada. Então, em uma lista não ordenada, o que a gente pode ter aqui? Então, a gente vai ter o nosso H2 como subtítulo, uma lista de compras. Então, a gente vai abrir uma UL, que é uma lista não ordenada, e a gente vai abrir o quê? Os itens. Então, deixa eu copiar aqui. Então, a gente vai ter, por exemplo, o quê? Pão, sabonete e café. Café tá caro, inclusive, viu, pessoal? Então, aqui, né, como é uma lista não ordenada, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter uma lista de compras. Não necessariamente os itens de uma lista de compras precisam estar em uma sequência numérica. Eles podem ser apenas itens. Agora, vamos supor que a gente precisa de algo mais rebuscado, né? Algo mais refinado. Então a gente pode vir aqui, inclusive, vou copiar a mesma estrutura para poder aproveitar o nosso código. Então a gente vai trabalhar com a lista ordenada. Então aqui vai ser o quê? Etapas para fazer café. Então aqui, ao invés de um UL, vai ser um OL. E aqui embaixo também tem que mudar para OL. E aí nas etapas a gente pode colocar, então, por exemplo, você ferve a água, você prepara o pó, né? Prepara o pó, colocar o coador então em cima da caneca para você poder passar o café. E aqui você pode servir. No caso, né? Coar café. E por fim, servir o café. Então, aqui embaixo você pode ver, né, que no caso a gente está trabalhando com uma lista ordenada, então ficam por etapas, né? Então aqui você tem a primeira etapa, depois a segunda etapa, e você pode ver que esses números eu não coloquei, né? Eles vêm automaticamente. Da mesma maneira que se eu subir algo para a primeira linha aqui, ela vira o primeiro item. Então, quando a gente trabalha de uma página web com HTML, né? O que a gente tem? A gente tem uma coisa chamada hierarquia, né? Que seria a ordem em que os elementos têm uma prioridade. Então, aqui na lista, a hierarquia é o que vem primeiro. Então, o primeiro item colocado é o primeiro da hierarquia. Aqui na lista não ordenada. Por mais que ele não esteja numérico, o primeiro item é esse item que está mais acima. Assim como as tags, né? A tag que tem a hierarquia mais alta aqui, no caso, é HTML. Depois vem a tag head, que é a primeira que vai ser lida, e depois a body. E dentro da body, qual é a primeira tag? O título. E depois o H2. E aqui entra um detalhe interessante. Quando se trabalha com acessibilidade, você tem que conhecer muito a hierarquia da página. Por quê? Porque, por exemplo, aqui está o subtítulo. E aqui está outro subtítulo, né? Que seria esse de compras. Na hierarquia da página, esse aqui é o próximo item. Então, veja bem, não é o H3, a subseção. O próximo item na hierarquia é o H2. Por quê?
porque a linguagem, né, o navegador vai interpretar que o H1 tem a primeira importância. Já o H2, que é um subtítulo, ele vai ter o próximo nível de importância. Tem outro H2? Tem, então ele é o próximo. Tem outro H2? Tem, então ele é o próximo. E só depois dele fazer tudo isso, que aí sim ele vem e dá seguimento aqui. Então é muito importante você entender também sobre a hierarquia da página e como esses elementos se comportam e interagem entre si.